Mais uma caixinha de perguntas aí de um seguidor. O paciente perguntou assim: pô, doutor, o que define o tamanho do pênis? São ou é a genética, os hábitos ou os hormônios? Então vamos à resposta. Hábitos eu não diria, a não ser que o paciente utilize o extensor peniano a longo prazo, porque você, independente se você vai operar ou não, você pode utilizar o extensor peniano e você vai ganhando em torno de 2 milímetros ao mês. A duras penas, mas você vai conseguir. Então o hábito seria em relação ao extensor peniano, não a exercícios. Isso daí eu até orientei em relação no vídeo anterior. Agora, maior peso em relação ao tamanho do pênis é exatamente a questão hereditária, a questão genética. É o que a gente carrega, são os genes que a gente carrega tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. Então, são os tios por parte de pai, tios por parte de mãe, o avô, o bisavô. Então, isso tudo vem juntando a árvore genealógica, né? Ele vem juntando os genes e tal, e vai chegar, obviamente, na pessoa, vai determinar o tamanho do pênis. Então, esse é o principal. Agora, em relação aos hormônios, e na grande maioria das vezes, desde a infância, passando para a adolescência e entrando na fase adulta, normalmente os hormônios eles vão seguindo uma escala de normalidade, tanto a testosterona, quanto o hormônio do crescimento, quanto o hormônio da tireoide, que regula o nosso metabolismo, né? Entre outros, podemos dizer, o GH, que é o hormônio do crescimento, e a testosterona. Então, se você tiver uma boa genética e os seus hormônios estiverem durante a sua fase de infância e adolescência, ou seja, a sua fase de crescimento, se eles estiverem normais, você vai ter um bom desenvolvimento do pênis. Agora, se você tiver algum déficit hormonal, isso pode prejudicar. Por exemplo, digamos que nós tivéssemos uma bola de cristal e que essa criança, esse adolescente, ele tenha uma boa genética em relação aos seus ascendentes, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, ele tem uma genética boa em relação ao tamanho do pênis. Então, na teoria, ele vai ter um bom tamanho de pênis também. Só que, por algum motivo, esse paciente ele tem um déficit de hormônios, que muitas das vezes não é diagnosticado. Quando você pega, por exemplo, uma pessoa que não está crescendo direito, que é o nanismo ali, vamos dizer, aí acende o alerta. Por que a criança não está crescendo? Vamos procurar um endocrinologista para ver. Daí é feito o diagnóstico. Mas muitas das vezes a pessoa cresce normalmente em relação à estatura, só que ele tem um abaixo de testosterona, ele pode ter muitas das vezes um abaixo de hormônio de crescimento, alguma coisa do tipo, que vai desenvolver esse pênis com uma menor proporção. Então ele tem uma boa genética, porém tem um problema hormonal, que você muitas das vezes nunca vai fazer esse diagnóstico, ou vai fazer esse diagnóstico lá na frente, quando já passou a fase de crescimento, o paciente já é adulto, então não adianta tratar lá na frente. Notem que em relação a essa pergunta, o maior peso é a questão genética e depois vem a questão hormonal. E por último, né, isso daí é mais voltado para final de adolescência quanto para adultos, né, quando a pessoa vê que o pênis está pequeno, é que ele almeja um aumento, ele pode usar o extensor peniano, então entraria nos hábitos. Mas em relação a hábitos, somente isso daí. Não dá para considerar nada além disso, tá bom, pessoal? Então, respondendo ao nosso seguidor, essas são as informações aí. Mais uma vez, nos sigam nas redes sociais, ativem lá as notificações e a gente sempre está lançando vídeos aí que pode ser a sua dúvida, então por isso sempre mande pra gente aí as perguntinhas, tá bom? Abraço a vocês aí.